Quando a gente fala de cultivo celular, você está falando assim, você pega a célula muscular do animal, viva, né? O animal tem que estar vivo, você faz com que ela se reproduza num ambiente de laboratório. Se a gente quiser continuar comendo peixe, a gente vai ter que usar algum tipo de tecnologia para manter esse hábito, tá? Porque os peixes estão... 90% dos peixes que a gente gosta e come estão em declínio acentuado ou nas listas de espécies ameaçadas de extinção. O cultivo celular vem exatamente atender a esse público que quer continuar comendo carne, mas que ao longo das próximas décadas você vai ter um problema mundial de fornecimento desse tipo de proteína. Fala pessoal, eu sou o Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre como e por que algumas empresas estão produzindo carne em laboratório. Uma prática que vem ganhando força nos últimos anos na medida em que o consumo de proteína animal vem crescendo globalmente. O objetivo é atender a uma demanda cada vez maior, já que diversas projeções da ONU mostram que o consumo de carne deve mais do que dobrar até 2050. Isso se deve não só ao aumento populacional, mas também às mudanças de hábito, especialmente em países pouco desenvolvidos, que na medida em que vão ficando mais ricos, passam a consumir mais carne. Para atender essa demanda sem esgotar os recursos do planeta, que já estão no seu limite, diversas iniciativas vêm surgindo e com os avanços da biotecnologia, uma delas é a reprodução celular da carne, sem a necessidade de abate animal e sem o esgotamento de recursos ambientais. E um relatório da consultoria A.T. Kearney indica que a carne cultivada poderia responder por até 35% do consumo mundial de carne até 2040. Falando especificamente sobre carne de peixe, que é o case que a gente traz para a nossa conversa de hoje, sabe-se que a maior parte dos microplásticos nos oceanos vem da pesca industrial e mais de 1/3 dos estoques de pesca marinha estão em situação de sobrepesca, ou seja, além do nível biologicamente sustentável. Foi pensando nisso que nasceu a Sushinere Pisces, a primeira startup brasileira de carne de pescado marinho por cultivo celular. Então, para entender mais sobre esse processo de reprodução celular e saber quando que a gente vai ter carne cultivada na nossa mesa, está aqui comigo o Marcelo Spillmann, biólogo, fundador da Sushinere Pisces e também fundador e presidente de honra do Aquario, o maior aquário marinho da América do Sul. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você. Não deixe de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. E se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas. Isso vai ajudar demais para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bora para a conversa. Fala, Marcelo. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao Lab de Tendências. Obrigado, Yuri. Um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Boa. Queria que você começasse falando um pouquinho desse processo aí. Como que nasceu a Sushinere? Pode começar do início. Eu sou biólogo marinho. Tenho vários livros publicados sobre tubarões, peixes marinhos, identificação e, evidentemente, que eu conheço e já venho acompanhando nos últimos 50 anos o que vem acontecendo com a pesca, com a sobrepesca, com os peixes, estoques de peixes na maioria dos oceanos. Então a gente vê, evidentemente, que vem diminuindo muito em termos de tamanho e quantidade. Esse é um problema que se soma na pesca predatória, com a sobrepesca, que é a pesca excessiva, né? Pesca predatória é uma pesca feita de forma incorreta, mas a sobrepesca é feita de forma correta, porém, além do limite que uma espécie tem de se autorrepor na natureza. Então, existem assim, vários problemas, problemas de intoxicação, no sentido de contaminação por mercúrio, por metais pesados. Tá? Então, assim, a falsidade, você vai hoje no mercado comprar peixe, se você não conhece peixe, você vai ser enganado com toda certeza. Tá? Então, assim, 1/3 dos restaurantes americanos recebe um peixe diferente do que aquele que ele pediu, que ele comprou no mercado, né? Então, assim, a fraude é muito grande. Então, quando você olha para isso tudo, e a gente está falando especificamente de frutos do mar, de peixe, né? E a gente gosta de comer peixe, se a gente quiser continuar comendo peixe, a gente vai ter que usar algum tipo de tecnologia para manter esse hábito, tá?
porque os peixes estão, 90% dos peixes que a gente gosta e come estão em declínio acentuado ou nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Então esse é um problema real que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, tá? Que se agravou e se agrava a cada dia. Você tem aí também aquecimento do planeta, aquecimento global, acidificação dos oceanos, problema dos corais que estão acabando, branqueando por causa do calor, por causa de outros problemas. Então, assim, é um somatório de coisas que vão impactar e estão impactando a quantidade e as populações dos peixes que a gente pesca, que a gente come. Como você mesmo falou, a ONU diz que a gente vai ter que praticamente dobrar a quantidade de proteína animal produzida no planeta para atender a 10 bilhões de pessoas. Você não dobra mais a quantidade de boi, de galinha, de porco e muito menos de peixe capturado, como eu falei agora. Então, assim, como é que a gente consegue complementar essa necessidade? Né? Eu não estou falando de substituir, porque, como você mesmo falou, você vai ter ainda a carne tradicional que a gente come, que é a que vem do boi, do porco, o peixe que é o peixe que a gente chama de peixe selvagem, a pesca selvagem, o peixe que é capturado na natureza. A gente já vem fazendo isso há centenas de anos e vamos continuar fazendo, mas vai haver uma diminuição e você precisa complementar com proteína animal. As proteínas que a gente chama de proteínas alternativas ou complementares, que eu prefiro, você pode ser o plant-based, que é uma realidade já. Você tem fermentação, fungos e algum tipo de fermentação que produz proteína, e você tem o cultivo celular, que aí sim é a carne verdadeira e genuína. Tá? É a única que é realmente genuína carne. Então, as estatísticas dizem que, as pesquisas dizem que mais de 83% dos brasileiros gostam de comer carne e querem continuar comendo carne. Então, o cultivo celular vem exatamente atender a esse público que quer continuar comendo carne, mas que ao longo das próximas décadas você vai ter um problema mundial de fornecimento desse tipo de proteína. Então, quando a gente fala de cultivo celular, e aí eu vou começar a falar um pouco mais só de peixe, né, que é a minha área, você está falando assim, você pega a célula muscular do animal, viva, né, o animal tem que estar vivo, você faz com que ela se reproduza no ambiente de laboratório. Esse é um passo muito difícil de ser feito, é uma das coisas que muitas startups não conseguem chegar nessa etapa, passar dessa etapa. Quando você consegue passar dessa etapa, faz com que aquela célula que sai do animal e vá para o ambiente de laboratório consiga sobreviver e se reproduzir e se manter viva. Você aí conseguiu chegar numa primeira fase e aí logo em seguinte você vai melhorar essa célula e criar uma linhagem celular. Você melhora a célula em termos de resistência, velocidade de reprodução, uma série de componentes e uma série de especificações que você precisa para criar esse banco de células, que no final você cria um banco de célula com essa linhagem celular. Essa linhagem celular, esse banco de célula, que você vai pegar essa célula e vai colocar ela dentro de um bioreator, que é um vaso, vamos dizer assim, com um volume de líquido nutriente, que a gente chama de mídia, e ali dentro essa célula vai se reproduzir, se manter viva, se reproduzir e criar uma massa proteica, que é o que você tira desse bioreator, uma carne moída, vamos chamar assim. Só que a carne é genuína e fresca de pescado marinho. É sempre carne moída? Ela vem nesse formato assim? Não dá para você reproduzir um filé, por exemplo, um filé de... Não nesse momento. No futuro, a ideia é que você, com essa massa proteica já é um produto. O que você faz com carne moída? E ela tem todas as mesmas características da carne tradicional. Carne, né? Ela é carne, no caso do peixe, porque a Suchinelli Pisces é a única no Brasil hoje que já produziu carne de qualquer animal. Algum tipo de animal, não, qualquer animal. Não há, no Brasil não se produziu carne de boi, nem de frango, nem nada. A única carne de algum animal foi de peixe, que é o nosso caso, que a gente trabalha com peixe. Exatamente. Tá? Então, assim,
É uma carne que é genuína e fresca, é do músculo do animal. Então, é a mesma carne que cresce dentro do peixe, a gente faz com que ela cresça fora do peixe. Mas essa carne moída, como eu te falei, ela já é um produto. Você faz empanado, você faz nugget, você faz salsicha, hambúrguer, escondidinho. O que você faz com carne moída, você faz e você já tem esse produto. Se a gente amanhã depois tiver uma produção em larga escala, barata, você pode usar para ração animal também. Com esse mesmo produto, tá? Você vai pegar essa carne moída lá na frente, no futuro, e vai produzir uma peça que a gente chama de peça estruturada, que aí sim é o filé do peixe, é o sashimi, ou no caso do boi é uma picanha. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, não sei quantos ainda, você vai comprar uma picanha produzida numa instalação tecnológica. E por que eu falo de instalação tecnológica? Porque não é laboratório. Laboratório é onde começa tudo. Todas as pesquisas de desenvolvimento começam no laboratório, tá? Então não é carne de laboratório, não é carne artificial, tá? É carne genuína, que vai ser produzida numa instalação tecnológica como uma cervejaria. Se for na cervejaria, você vai ver aqueles grandes tonéis, aquilo são bioreatores que produzem cerveja. Então você não fala cerveja de laboratório, você fala cerveja, entendeu? Então Sim, aquilo ali é exatamente a mesma exatamente. coisa, é um bioreator em que eles em tese, assim, eles descartam o físico, né, a parte física sólida, e ficam com o líquido para se dar cerveja, e a gente faz o contrário, a gente descarta o líquido e fica com o sólido. Então, sim, você imagina que no futuro vão ter grandes instalações como cervejarias, produzindo carne genuína e fresca localmente. Isso que é interessante, você produz localmente. Então, você pode ter uma instalação de acordo com a demanda de cada cidade brasileira, produzindo peixe marinho fresco, sob demanda. Então, em São Paulo vai ter uma grande instalação, mas qualquer cidade brasileira, inclusive no interior do Brasil, pode ter uma instalação produzindo carne de peixe marinho fresca. Vale até reforçar, né, para quem está ouvindo, que a BRF e a JBS, duas das maiores produtoras globais de carne, estão investindo milhões de dólares nos últimos anos em startups que fazem justamente essa tecnologia, né, de desenvolver carne no laboratório ou carne por cultivo celular, né, como preferir chamar. Isso acho que é interessante reforçar. Eu acho que é um ponto sem retorno. Uhum. Eu acho que é uma realidade que vai acontecer, está acontecendo. Aliás, a Sustainable Pieces é a primeira e única que já produziu e fez um evento de degustação da carne de peixe, que aí no nosso caso é o robalo. A gente conseguiu a linhagem celular, como eu falei, de robalo, cherne, garopa e linguado. São 4 espécies de carne branca, de peixes de alto valor de mercado. E como as 4 são de carne branca, a gente optou pela a que se mostrou a melhor de todas, que é o robalo, tá? Em termos de eficiência, de rapidez de reprodução celular, e focamos no robalo. As outras 3 estão paradas, tem lá no banco de células, e a gente conseguiu um fato inédito no mundo, que é a imortalização natural dessas células de robalo, células musculares de robalo. Imortalização? Significa, imortalização significa dizer que a célula não morre nunca mais, e que eu não preciso mais pegar nenhum robalo na natureza para produzir toneladas e toneladas de carne de robalo indefinidamente. Mesmo que o robalo entre em extinção, vocês vão conseguir produzir para o resto da vida. Exatamente. Eu não produzo o robalo inteiro. É bom que a pessoa, às vezes, as pessoas não conseguem entender. Eu estou falando eu só produzo a carne. Inclusive, tem grandes vantagens, que eu não produzo espinha, então é extremamente seguro, não tem espinha, não tem parasita, né? É extremamente saudável, não tem nenhum contaminante tóxico, não tem mercúrio, metais pesados, substâncias orgânicas persistentes, não tem microplástico, não tem nada disso, tá? E é 100% rastreável. A gente tem 5 espécies de robalo no Brasil. Então, eu vou dizer para você qual é a espécie de robalo que você está comendo.
E vocês, na medida... Isso é interessante reforçar, né? Na medida que vocês pegaram essa célula do animal vivo, vocês não precisam mais do animal, ele nunca mais vai precisar pegar esse animal, você tem ali no teu banco de dados e você vai conseguir reproduzir sempre a partir daquele banco de dados, né? Exatamente. Assim, meus negócios, meus projetos, isso começou com o Instituto Ecológico Aqualung, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, e agora eu estou falando de conservação marinha. É business, mas é conservação marinha. Então, na medida em que eu consigo reproduzir, eu estou falando falei para você, garopa, que é a garopa verdadeira, e o cherne. São duas espécies que estão em lista de espécies ameaçadas de extinção. Nem pode ser mais capturado, estão acabando. Na hora que eu consigo reproduzir a carne desses animais, eu diminuo a necessidade de captura desse animal na natureza, e com isso nós estamos fazendo conservação marinha. Então, é um projeto com propósito, é um investimento com propósito. E quando que você acha que vai chegar aí na nossa mesa, aqui no Brasil? E como é que tá lá fora também? Você citou que vocês são as primeiras startups a produzir carne no laboratório, ou carne por cultivo celular aqui no Brasil, mas lá fora já tem outras empresas que estão fazendo isso e que já desenvolveram, inclusive, carne de boi. Isso. A JBS aqui no Brasil está investindo milhões de dólares e tem um grande laboratório que está sendo montado no sul do Brasil, em Santa Catarina, mas eles vão trabalhar com um boi, carne de boi. Estão trabalhando com carne de boi. Então, com peixe, nós somos os únicos, por enquanto, no Brasil. Existem mais ou menos umas 15 startups no mundo trabalhando com pescado marinho, 2 bem evoluídas nos Estados Unidos, uma trabalha com salmão, tá? E a outra trabalha com atum. Tá? Então, assim, elas estão mais evoluídas com a gente, mas nesse momento todos estão num processo de barateamento. A carne ainda é cara e a gente precisa baratear o custo. Então, a Suchinere vem 3 anos e meio de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente conseguiu chegar com grande sucesso em todas as propostas tudo que a gente se propôs, a gente atingiu. E agora a gente tem mais 2 anos agora, a gente fez uma captação de recursos, um seed money, foi a maior captação de crowdfunding no Brasil, até hoje, foi recorde. Caramba, que incrível. Não? Levantaram quanto? Quase 10 milhões. Caramba. De crowdfunding, e foi recorde no Brasil, em 3, 4 meses. E agora a gente tem 2 anos de pesquisa e desenvolvimento para baratear custo e depois escalar. Tá? Então a gente precisa baratear o custo, e aí o essencial é a mídia. Tá? Essa mídia que eu te falei, esse líquido nutriente, ele tem componentes ali que são caros, muito caros. Então a gente precisa baratear esses componentes e depois escalar. A gente estava trabalhando com um bioreator de 2 litros de bancada, e agora nós vamos trabalhar com 2 bioreatores de 50 litros, totalizando 100 litros. Então, é 50 vezes mais. E o que você acha desse dado que eu citei da consultoria A.T. Kearney, que estima que até 2040, cerca de 35% do consumo de carne pode vir de carne cultivada? Me parece um pouco otimista, mas você acha que a gente... Não, eu acho que é razoável imaginar que isso possa acontecer, porque você está falando que hoje, especificamente hoje, ainda 100% da carne que a gente consome é a carne tradicional. Né? É o boi, é a galinha, porco, o peixe selvagem ou cultivado. Né? Então, são esses animais. Mas a tendência é que, como a gente não consegue mais aumentar, é isso que eu estou falando, não tem como. Você, na verdade, isso é um fato, né? Isso é um fato. Problemaço hoje, metano, a questão do aquecimento. Então, o certo era, a gente teria que diminuir a quantidade de cabeça de gado para tornar mais sustentável para o planeta. A gente não vai fazer isso, mas também não vai aumentar. Tá? Então, o próprio Estados Unidos agora acabou diminuindo por várias razões, acabou diminuindo o número de cabeças de gado. Mas aumentar a gente não vai, nem de boi, nem de galinha e de peixe, como eu te falei. Então, na medida que a população for aumentando e a necessidade por proteína, que é essencial, você não vive sem proteína, for aumentar, você vai ter que ter alguma proteína
complementar. E essa proteína complementar é exatamente isso que a gente está falando. Inclusive de plant-based também. A pesquisa diz que 35% que a gente chama de cell-based, que é o cultivo celular, plant-based, que é base vegetal, 25%, tá? E só 45% vai até 2040, a carne tradicional vai cair de 100% para 45%. Não é por outra razão que a BRF e a JBS estão investindo milhões de dólares, porque não querem... Cultivo celular e em plant-based também, não querem né? se tornar Todas uma nova têm isso aí. Kodak da vida, né? Então, assim, ela vai apostar numa tecnologia nova, que é uma realidade já fora, você me perguntou sobre lá fora, já tem startups comercializando. Já está no mercado. Já tem no mercado, é caro ainda, a tendência é baratear, mas já tem no mercado. Tá? Os Estados Unidos, o FDA já aprovou a comercialização de carne de frango, tá? Agora, recentemente, carne de peixe também. Tá? Agora esqueci o nome do país, que é um país mais avançado ali na Ásia, que já tem, foi o primeiro a permitir, já tem comercialização de carne, de enguia, codorna. Então, essa tecnologia é muito interessante, você pode trabalhar com várias espécies, você pode trabalhar inclusive para fazer leite humano, você tem possibilidades inúmeras, por exemplo, o peixe já pode sair com o gosto que você quer, ele já pode sair defumado, com gosto de framboesa, com gosto de baunilha, como você quiser, entendeu? Com gordura, sem gordura, com vitamina, sem vitamina. Então, assim, a gente consegue ter, em tese, uma carne talvez melhor e mais saudável do que a carne tradicional. Legal. Eu vou querer entrar nessa... Ainda mais quando você fala de peixe, porque peixe, hoje a gente sabe que boa parte dos peixes estão contaminados, tá? 80% do mercúrio que a gente tem no nosso organismo vem de comer peixe. Então, assim, quando você fala de uma carne que não tem mercúrio, não tem espinha, não tem microplástico, é sustentável, sabe? Eu não gero nenhum resíduo. Muitos argumentos positivos, né? Porque quando você está falando de um peixe, seja capturado ou criado em cativeiro, você quando vai filetar ele, você gera uma série de coisas que você não come, né? A espinha, os olhos, cabeça, pele, escama, isso tudo gera lixo, né? E a gente não faz nada disso. Então a nossa pegada é muito melhor, temos sustentabilidade. Assim, eu digo assim, não tem nada que você possa falar mal sobre essa tecnologia. Tá? Inclusive, assim, as pesquisas indicam que uma enorme parcela da população está disposta a provar. Esse é um outro ponto que eu ia talvez falar, prove, né? Essa barreira cultural. Pouquíssimas pessoas dizem, não quero provar. Até porque, assim, quando você... claro que vai haver e vai precisar de uma educação, de uma informação, de marketing, para transmitir o que a gente quer transmitir, que assim, a carne é a mesma carne que você come no peixe. Extremamente natural, muito mais saudável, inclusive. Então, se for do interesse dessas grandes empresas, né, que estão, de fato, botando o dinheiro delas nesse investimento, aí ela vai ter muito marketing positivo em torno disso. Com certeza. Isso aconteceu com vários produtos novos, que ao longo do tempo houve uma certa resistência, e que depois essa resistência vai sendo diminuída até que as pessoas não falem mais nisso. Eu acho que isso que vai acontecer. Boa. Só um comentário rápido aqui sobre o país que você falou da Ásia. Eu pesquisei que em dezembro de 2020, Singapura se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a venda comercial. Eu sempre esqueço de carne cultivada. Israel também é um dos mais avançados em tecnologia. A startup que a JBS comprou, se não me engano, é a Aleph Farms, que é de Israel, né? Eles também... Tem outra, Believer Meats, tem várias, Israel tem várias startups, e é uma das mais avançadas em trabalho com frango. Tem uma loja já em Tel Aviv que você pode experimentar um empanado, né? Então você pega essa massa proteica que eu falei para você comprime ela, empana, frita, e quando você faz o corte transversal, parece um filé de frango. No caso, vai ser um filé de peixe, mas não é o próprio filé, mas se parece muito.
Tá? E uma coisa interessante é que essa massa proteica que sai do bioreator, ela é branquinha, tem cheiro de peixe e gosto de peixe. Tá? Então é muito interessante. A gente fez a degustação que eu te falei, falando nesse assunto de resistência, a gente fez um evento de degustação e ninguém disse que não ia provar. Todos provaram e adoraram. Eu tô doido para provar. Hoje em dia, quais são os principais gargalos que você vê para conseguir essa escala e quando que você acha que vai dar para parear de alguma maneira o preço, né? Em termos de... Não precisa, nem em termos de escala, mas em termos de preço, pelo menos. Quando você vai conseguir comercializar. O gargalo hoje, como eu falei para você, é reduzir custo. Tá? Mas a gente tem uma vantagem quando compara peixe com frango e com boi. Quando você fala de mamífero e ave, mamíferos e aves precisam de 36 graus e meio contínuos para a célula não morrer. Se você subir 2 ou você abaixar 2 graus, a célula morre. O peixe tem uma resistência térmica incrível. Então você pode subir e descer que a célula não morre. Você não precisa trabalhar a 36 graus, o peixe não tem esse problema de temperatura. E aí quando você está falando de em tese, que vai ser mais barato produzir, porque eu tenho um custo de energia menor para produzir peixe. Você vai para outra ponta, que é a ponta de venda. 1 quilo hoje de filé de frango limpo, custa R$20 o quilo. Talvez até menos. 1 quilo de filé de garopa, hoje custa R$200 o quilo. Estou falando de 10 vezes, uma margem 10 vezes maior para um produto que eu consigo produzir com menor custo. Tá? Então eu tenho margem. Então, assim, o que eu estou dizendo é, você imagina que amanhã, daqui a algum tempo, a gente consiga produzir a R$50 o quilo. Já barateou 25%. O cara que trabalha com frango não vai ter como vender, porque a carne tradicional custa 20. Mas a minha carne tradicional custa 200. Então, eu produzindo a 50, eu posso vender a 100, a 150, a 200. Se eu te falar que eu conseguir produzir a R$100 o quilo, eu ainda tenho margem para vender. Então o peixe tem essa vantagem, o peixe tem um fator de crescimento que aves e mamíferos não têm, então tem uma série de vantagens. Eu hoje já consigo dobrar a quantidade de proteína, tá, em menos de 48 horas. Tá? Para você ter uma ideia o que significa isso, quando eu comparo com peixe, uma garopa, tá, criada em cativeiro, tá, leva mais ou menos 1 ano para atingir 1 quilo de abate. 1 quilo de garopa inteira, não é só carne, todo o peixe. Tá? 1 ano. Eu produzo 1 quilo de garopa de carne limpa, só de carne limpa em 2 semanas. Nossa, caramba. Então, você vê aí a quantidade de custos que não são envolvidos, uma série de coisas. Outra coisa interessante, quando eu falei localmente, é que eu não preciso congelar e eu não preciso transportar. Ah, é? Tá? Então, como é que... Porque assim, quando eu não tenho... não existe nessa questão a possibilidade de você exportar carne, não faz sentido. É melhor você produzir localmente. Você monta uma estrutura e produz localmente. Entendeu? É diferente de boi, né? Quer dizer, você vê o Japão, por exemplo. Dando um exemplo do Japão. O Japão compra... Ele não tem terra e não tem água. Porque quando a gente exporta carne, você está exportando água. Né? 1 quilo de carne consome não sei quantos litros, né? Não sei qual é o número. Eu acho que é 10 mil litros. 10 mil litros para cada quilo. Você tem que ter muita água para produzir carne. Né? Então, o Japão, quando compra a nossa carne, ele está comprando água também. Perfeito. Então, ele não tem a capacidade de produzir carne para sustentar, mas se eu estou falando de um ambiente terrestre, no meio urbano, em que eu tenho a capacidade de produzir quanto eu quiser de carne por cultivo celular, eu estou falando assim, de uma quantidade de recursos naturais que você não vai usar, tá? Em termos de sustentabilidade, é um show, né? Esse argumento de sustentabilidade é muito forte. Acho que as pessoas muitas vezes não conseguem tangibilizar o que é isso, né? Você gastar 10 mil litros de água
para você produzir 1 quilo de carne. Fora que e a proporção de calorias, né, que para você gerar 1 caloria de um consumo animal, você produziu muito mais calorias de grãos para alimentar esse animal, né, até que virasse. Com certeza, Então, com certeza. Então, assim, claro, a carne tradicional vai continuar existindo. Perfeito. Eu também gosto. Eu gosto de comer um peixe, eu gosto de comer uma carne, uma picanha, um filézinho de porco. Isso vai continuar existindo, não? Eu não tenho razão para imaginar porque isso tem que acabar. Impossível, até porque a gente está falando de complementar, né? Uma coisa complementa a outra. Não precisamos ser radicais. Mas eu acho assim, ela entra exatamente nessa necessidade de aumentar a quantidade de proteína para a demanda que vai haver no planeta. E eu só queria entender um pouco melhor essa parte do transporte da carne, né? Uma vez que ela foi produzida, a Sushineri fez lá a carne de robalo, é robalo, né? Robalo. Se vocês fizeram a carne de robalo, aí tirou ela ali do reator, enfim. Aí você pode armazenar na geladeira, guardar um tempo. Cara, aí depois que a carne está pronta, é basicamente a mesma carne que você tem do robalo natural. Mesmo cuidado, mesma validade. Só é diferente porque em tese, a gente ainda não fez esse teste, mas em tese, é uma carne que sai de um bioreator que está sem nenhuma bactéria. Quando você manipula o robalo, o peixe, depois que ele morre, você já começa a introduzir bactérias ali naquela carne. Então ela tem, em tese, a carne cultivada, uma maior durabilidade para não estragar. Tá? Então, assim, claro, você vai botar no gelo, depois que você comprou aquela carne, você vai botar no gelo, ou você vai usar imediatamente. Você vai no mercado, compra um robalo, leva para casa, usa, ou você usa ele imediatamente para fazer o seu almoço, ou você vai botar ele na geladeira, limpo, vai filetar ele, ou já comprou filetado, vai botar na geladeira para fazer amanhã. A mesma coisa você vai fazer com essa carne. Só que, em tese, ela tem uma durabilidade maior, porque ela sai de um ambiente hermético e um ambiente sem bactérias. E você consegue comer um pouquinho desse robalo aí da Sushineri já, ou ainda ainda estão produzindo muito pouco? É porque a gente agora voltou para uma fase de P&D em que a gente reduz as quantidades porque assim, você não faz sentido, quando você fala de células, você usar grandes volumes. Tá? Primeiro você volta, a gente já usou volumes de 2 litros, agora você volta para a placa de Petri, para a placazinha, com volumes menores, para você testar se a célula se adapta bem a esse tipo de mídia. Você muda, a gente está testando com vários componentes, com microalgas, com várias fontes de proteína. Então estamos fazendo testes. Então nesses testes você faz testes com volumes pequenos, não precisa fazer, é volume pequeno, tá? Deu certo. Bom, chegamos aí na composição ideal desse líquido nutriente. Agora sim a gente vai escalar. Aí eu começo a escalar. Aí eu vou para 100 ml, 500 ml, 1 litro, 10 litros, 50 litros. Então foi escalando depois. Não tem por que eu fazer teste com 50 litros. Seria um absurdo, porque é caríssimo. Pô, entendeu? Pegar um assunto aqui que deve ser caro para grande parte das pessoas que estão ouvindo, que é japonês, né? O sashimi. Tem uma particularidade muito grande, né? A textura e tudo mais. Você falou de algumas startups que estão fazendo salmão, atum, que inclusive é um dos peixes que tem mais apelo, né? Imagino, porque o sashimi que a gente come não é o salmão selvagem, né? Ele normalmente é cultivado, criado em cativeiro, enfim, aí tem algumas complicações também nesse processo. Você acha que vai dar também para a gente consumir, né, para ter todas essas particularidades para além da composição nutricional, essa parte da textura, né, de todos os detalhes ali que fazem o japonês ser uma das comidas preferidas de tanta gente? Cara, eu acho que a gente vai chegar muito próximo. Então, eu não diria você que, sei, pode ser até que seria muito otimista dizendo que vai ser igual. Aquilo é uma coisa da natureza e é muito, muito, muito difícil você fazer exatamente igual. Mas vai ser muito parecido, muito semelhante. Possivelmente
você até num teste cego, você não vai reconhecer, saber a diferença entre um e outro. Mais uma vez, ele vai ser mais saudável, uma série de razões, mais sustentável, etc. Mas eu acho que a gente consegue chegar. Agora, claro, que aquele sashimi, aquela carne, aquele filé de atum, né, o salmão, é super gostoso. E eu acho que se você tiver um processo mais limpo, né, não tem nada demais se você comer esse peixe, se ele for bem supervisionado dentro de todas as fases, né? Então, isso é importante, né? Porque tem uns que são mais, outros são menos poluidores, estão mais ou menos intoxicados. Então, assim, varia muito do fornecedor, né? Legal. E para fechar, eu queria voltar um pouco a esse assunto que a gente pincelou rapidinho aqui sobre personalização, né? Como é que você vê essa questão da personalização para o futuro dessa indústria? Vai ser possível você aumentar, por exemplo, a quantidade de proteína? Até teve um episódio recente com o Paulo da Typical, né? Que inclusive você participou de um painel com ele lá no Futuros Possíveis. Onde a gente falou muito sobre essa tendência do aumento da busca por proteína e tal, e da personalização de alimentos, né? Você acha que vai dar para fazer isso? Mexer na composição, de repente até criar um blend, uma estrutura celular com um pouquinho de robalo, um pouquinho de linguado? Com certeza não, você pode misturar. Você pode misturar, Vocês já inclusive, fizeram o isso? peixe com... Não fizemos ainda. Uhum. A gente está focado no robalo, mas em tese tudo isso é possível, inclusive você misturar boi com frango com peixe, você pode misturar isso tudo. Em tese, tudo Ou isso seja, o futuro da culinária vai ser uma coisa eu acho que o futuro, dando uma de Jackson, você vai lá na frente, não sei quando, eu vou fornecer para você um kit, tá, de proteína, um kit de células de peixe, e você vai produzir sua própria proteína em casa. Imprimir em 3D? Pode ser imprimir em 3D, ou mesmo produzir a proteína como a carne moída. Tipo um mini bioreator assim, em casa. Isso. Caramba. Se você dissesse há 50 anos atrás para nossa avó, que fazia café coado no coador de pano, que hoje você teria uma maquininha desse tamaninho, uma cápsula, e você faz o café instantâneo em poucos segundos, ela vai dizer, você está maluco, meu filho. Então, assim, eu acho que é possível. Já existem máquinas hoje que fazem uma série de comidas que você diz que você quer, ela já faz. Então, assim, tecnologia é uma coisa que está evoluindo muito rápido. Eu acho que isso é possível, sei lá quando, mas vai ser possível. Boa, muito bom. Vamos para a nossa dica de ouro? E aí, Marcelo, queria agradecer demais aí o papo, um assunto que me interessa bastante, adorei a aula. E pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa aí que você gostaria de indicar para a nossa audiência. Olha, eu acho assim, em termos de Sustinere, a gente está caminhando bem. Eu acho que daqui a 2 anos é possível imaginar que a gente entre com pedidos de autorização na Anvisa para comercialização. Então é possível que daqui a uns 3 anos ou um pouco mais, você já tenha a possibilidade de oferecer uma carne de peixe por cultivo celular no mercado. Claro que é pouco, você começa pouco, vai aumentando. Também é possível que você no futuro você tenha robalo com 10% de carne cultivada, robalo depois com 20, 30, 40, você vai misturando e aumentando. Como assim? Não entendi. Robalo tradicional. Você pode misturar o robalo tradicional com o robalo por cultivo, tá? E você diz, olha, esse robalo ou esse empanado aqui, tá, já contém 10% de célula de carne cultivada. Depois você aumenta para 20, 30, até que você tenha uma possibilidade de ter 100% de carne cultivada. Entendi. Então, assim, é um processo gradual, tá? Você não vai, de repente, de uma hora para outra, substituir tudo, não existe. Tá? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade. Tá? Como dica, como eu sou o diretor-presidente, o presidente de honra do Aquário Marinho do Rio de Janeiro, a dica que eu dou é para eles conhecerem o Aquário Marinho do Rio de Janeiro, que é um equipamento sensacional, é um equipamento que foi criado por mim, focado em educação, pesquisa e conservação, e faz um trabalho brilhante nessas 3 áreas. Quando você fala de pesca,
Tem pescadores que têm 50 anos de pesca e nunca viram um peixe vivo dentro d'água, só conhecem o peixe morto fora d'água. Aliás, a nossa relação com o peixe é no prato, né? É na peixaria que você vê o robalo morto, a garupa morta, né? Tubarão morto. Então, assim, o aquário tem essa grande vantagem de ter ali os animais vivos, né? Para você entender a importância desses animais. O aquário foi eleito... na verdade, o aquário do Rio, no mundo todo, é o aquário que mais publica trabalhos científicos em revistas internacionais. Um aquário no mundo faz mais pesquisa do que o aquário do Rio. Incrível. Tá? E apesar do aquário ser 100% privado, não tem R$1 público ali investido nem na construção nem na manutenção, a gente faz questão de receber todas as crianças de escolas públicas de graça, para que elas tenham acesso a esse equipamento e possam ali ser transformadas. Né? E a gente faz a parte de conservação, já reproduz 4 espécies de raias ameaçadas. É o único aquário no mundo que reproduz raia borboleta, nenhum aquário no mundo faz isso. A gente reproduz tubarões, peixes, então assim, é um trabalho muito interessante que as pessoas precisam conhecer. Tá? E eu recomendo então, a minha dica é vá ao Aquário Marinho do Rio de Janeiro. Bacana. Marcelo, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando que a conversa não encerra agora, a gente está no Instagram, o @casaferjan, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Até o próximo episódio. Valeu, Marcelo. Abraço.